Você abre a porta da sua casa e dá um passo para fora. A seguir, ao olhar para trás, você não encontra mais a sua casa. Tudo desapareceu e o que resta é uma vegetação totalmente diferente. O ambiente também foi alterado e sons que você não reconhece. Você acaba de ser teleportado para o período Jurássico, um local onde um ser humano jamais colocou os pés. O ar parece bem mais pesado. O calor é sufocante. O chão treme de tempos em tempos. Florestas gigantes escondem criaturas que você não conseguiria enxergar até ser tarde demais. E o pior, os dinossauros talvez nem fossem o maior de seus problemas. Hoje você vai descobrir porque praticamente qualquer pessoa moderna teria pouquíssimas chances de sobreviver ao período Jurássico. Mas esqueça o que os filmes te mostraram. Nós vamos conhecer aqui os verdadeiros perigos daquele mundo, entender como ele funcionava e descobrir curiosidades que tornam essa época ainda mais impressionante. Prepare-se, porque a viagem começa agora. Um planeta completamente diferente. Quando ouvimos a palavra Jurássico, normalmente pensamos apenas em dinossauros, mas a verdade é que o planeta inteiro era diferente. Estamos falando de aproximadamente 201 a 145 milhões de anos atrás. Nessa época, os continentes ainda estavam começando a se separar. Grande parte da Terra fazia parte de enormes massas continentais que lentamente se dividiam. Isso alterava completamente os oceanos, os ventos e o clima. E sabe uma coisa curiosa? Não existiam estações tão marcadas como em muitos lugares atuais. Em diversas regiões, fazia calor praticamente o ano inteiro. As calotas polares quase não existiam. E isso quer dizer que o planeta era muito mais quente do que conhecemos hoje. Em contrapartida, em muitos lugares a umidade também era enorme. Era como viver permanentemente em uma gigantesca floresta tropical. E aí, você já começou a suar? Porque isso seria apenas o começo. O calor, seu inimigo número 1. Muitas pessoas imaginam que o primeiro perigo seria um tiranossauro, mas isso é impossível. O tiranossauro viveu milhões de anos depois, no período Cretáceo. No Jurássico, seu maior problema logo nas primeiras horas seria o próprio ambiente. As temperaturas eram muito elevadas. A umidade dificultava a perda de calor pelo corpo. Sem roupas apropriadas, água limpa e proteção, a desidratação chegaria rapidamente. Imagine caminhar durante horas dentro de uma estufa gigante. Agora acrescente a isso insetos, lama, vegetação fechada e animais desconhecidos. Cada passo seria cansativo, e encontrar água não resolveria tudo. Ela poderia estar contaminada por micro-organismos que nosso corpo nunca encontrou. As florestas eram um labirinto vivo. As plantas também eram muito diferentes. Ainda não existiam flores como vemos hoje. Grande parte da vegetação era formada por samambaias gigantes, cavalinhas enormes, cicadáceas ou coníferas gigantes. Essas florestas criavam ambientes extremamente fechados. A luz do sol nem sempre chegava ao chão. A visibilidade era pequena. Era muito fácil um grande animal estar escondido a poucos metros de distância. Você ouviria galhos quebrando, mas dificilmente saberia de onde o som veio. E isso aumenta muito o risco de encontros inesperados. Você provavelmente encontraria alguma surpresa. Os dinossauros não eram máquinas assassinas esperando humanos aparecerem. Na verdade, a maioria provavelmente ignoraria você, mas existe um enorme problema. Você estaria invadindo o território deles. Animais modernos atacam quando se sentem ameaçados. No Jurássico, isso provavelmente aconteceria também. Imagine passar perto de um ninho, ou cruzar o caminho de um enorme herbívoro. Mesmo sem querer atacar você, um simples movimento poderia causar um acidente fatal. Um animal de várias toneladas não precisa morder para representar perigo. Um único passo seria suficiente. E precisamos lembrar, nem todo gigante era carnívoro. Quando pensamos em perigo, imaginamos dentes enormes, mas muitos dos maiores dinossauros eram na verdade herbívoros. Espécies como o brachiosauro alcançavam alturas semelhantes à de um prédio de 4 andares. Imagine um animal pesando dezenas de toneladas caminhando pela floresta. O chão literalmente tremia. Agora pense na força de um simples balanço de cauda. Não seria necessário nem que ele estivesse bravo. Bastaria você estar no lugar errado. Os maiores animais terrestres que já existiram transformavam qualquer caminhada em um enorme risco. Os verdadeiros caçadores.
Claro que também existiam grandes predadores. Entre eles estava o Alossauro, um dos principais caçadores do Jurássico. Ele possuía dentes afiados, músculos poderosos e sentidos extremamente desenvolvidos. Mas há um detalhe interessante: caçar exige muita energia. Os predadores normalmente evitam correr riscos desnecessários. Se você parecesse uma presa difícil ou desconhecida, talvez nem fosse atacado. Por outro lado, se estivesse machucado, cansado ou sozinho, você se tornaria um alvo muito mais interessante. Nem mesmo o céu era seguro. Na época do Jurássico, os céus eram dominados pelos pterossauros. Ao ouvir essa palavra, logo associamos a dinossauros, mas na verdade, pterossauros não eram dinossauros. Eles eram outro grupo de répteis voadores. Alguns tinham o tamanho de gaivotas, outros possuíam envergaduras impressionantes. Eles ocupavam diferentes nichos ecológicos. Alguns pescavam, outros capturavam pequenos animais. Mesmo que muitos não fossem perigosos para uma pessoa adulta, eles mostram como praticamente todos os ambientes já estavam ocupados por animais especializados. Comida e seus riscos. Encontrar comida nesse ambiente seria extremamente difícil. Você não saberia quais frutos eram seguros, quais plantas eram tóxicas, nem quais animais poderiam transmitir doenças. Caçar seria praticamente impossível. Acender fogo seria complicado, afinal, estamos falando de um ambiente muito úmido, e construir o abrigo levaria um bom tempo. Enquanto isso, você estaria gastando energia sem conseguir repor calorias suficientes. E a sobrevivência é totalmente dependente da alimentação, muito mais do que talvez possamos imaginar. O planeta nunca ficava completamente silencioso. Imagine tentar dormir. Parece fácil, né? Mas aqui, ao longe, você escutaria enormes herbívoros caminhando pela floresta, insetos produzindo sons durante toda a noite, predadores vocalizando e pequenos animais correndo entre as folhas. Você não conhece nenhum daqueles sons. Cada barulho parece um perigo. O medo constante impediria um descanso adequado. E uma pessoa cansada toma decisões piores. Num ambiente selvagem, isso pode ser fatal. A vida sempre encontra um jeito. Apesar de todos esses perigos, o Jurássico foi um dos períodos mais fascinantes da história da Terra. Os dinossauros dominavam os ambientes terrestres. Os mares estavam repletos de grandes répteis marinhos. As primeiras aves começaram a surgir. As florestas cobriam enormes áreas do planeta. Cada espécie desempenhava um papel importante no equilíbrio daquele ecossistema. Nós é que seríamos os invasores, não aquele mundo. Depois de saber de tudo isso, você acha que sobreviveria ao Jurássico por alguns dias, talvez pelo menos por algumas horas? Viver naquele planeta exigiria conhecer um ambiente completamente diferente do nosso. Não era apenas uma questão de fugir dos dinossauros, era enfrentar um clima extremo, florestas desconhecidas, animais gigantes, falta de alimento, água incerta e um ecossistema onde os seres humanos nunca aprenderam a viver. E talvez essa seja a maior curiosidade de todas. Os dinossauros passaram mais de 160 milhões de anos dominando a Terra. Os humanos existem há apenas uma pequena fração desse tempo. Isso mostra como nosso planeta já foi um lugar incrivelmente diferente e como a vida sempre foi capaz de se adaptar às mudanças. Se você gostou dessa viagem ao passado, deixe o seu like e se inscreva aí no canal e conte nos comentários qual seria o primeiro desafio que você acha que enfrentaria no Jurássico. E lembre-se sempre de perguntar, afinal, é assim que as grandes descobertas acontecem. Até a próxima!